Quando olhamos para o céu à noite, vemos milhares de estrelas. Mas existe uma pergunta que durante muito tempo parecia quase impossível de responder. Como descobrir a distância de uma estrela sem nunca chegar perto dela? No início do século XX, uma jovem astrônoma começou a trabalhar justamente com esse problema. Seu nome era Henrietta Swan Leavitt. Henrietta Swan Leavitt nasceu no dia 4 de julho de 1868, em Lancaster, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Ela cresceu em uma época em que a ciência ainda era um espaço dominado principalmente por homens, e as oportunidades para mulheres seguirem uma carreira científica eram bastante limitadas. Mesmo assim, Henrietta desenvolveu interesse pela astronomia durante seus estudos no Radcliffe College, uma instituição ligada à Universidade Harvard. Depois de concluir seus estudos, ela passou por um período em que sua saúde e algumas circunstâncias pessoais dificultaram sua trajetória profissional. Mas em 1893, Henrietta começou a trabalhar como voluntária no Harvard College Observatory. Foi ali que sua vida mudaria completamente. Ela entraria para um grupo de mulheres que realizavam um trabalho fundamental para a astronomia: analisar enormes quantidades de dados e fotografias do céu. O trabalho de Henrietta não era o tipo de trabalho que costumava aparecer nas manchetes. Ela não estava viajando pelo mundo em busca de grandes descobertas, nem passando as noites diante de um enorme telescópio. Seu instrumento de trabalho eram placas fotográficas de vidro. Essas placas registravam imagens do céu e podiam conter milhares de estrelas. Henrietta precisava comparar fotografias feitas em diferentes momentos, observar cuidadosamente cada uma delas e identificar estrelas que haviam mudado de brilho. Imagine passar horas olhando para milhares de pequenos pontos de luz, tentando perceber uma diferença que poderia ser quase imperceptível. Era um trabalho repetitivo, extremamente detalhista e que exigia muita paciência. Mas foi justamente nesse trabalho, aparentemente simples, que Henrietta começou a perceber algo que poderia mudar a astronomia. Entre milhares de estrelas, algumas pareciam seguir um padrão. Henrietta passou a estudar especialmente um tipo de estrela variável, conhecido como cefeida. Essas estrelas têm uma característica curiosa: seu brilho não permanece sempre igual. Elas ficam mais brilhantes e depois mais fracas, seguindo um ciclo que pode ser medido. Henrietta começou a comparar essas estrelas umas com as outras, e foi então que percebeu algo extraordinário. Existia uma relação entre o tempo que uma cefeida levava para completar seu ciclo de variação e a quantidade de luz que ela realmente produzia. Em outras palavras, quanto maior era o período de variação de uma cefeida, maior tendia a ser sua luminosidade. Essa observação parecia, à primeira vista, apenas uma relação entre números, mas Henrietta percebeu que aquilo poderia ter uma consequência muito maior. Se fosse possível descobrir o brilho verdadeiro de uma estrela e compará-lo com o brilho que observamos da Terra, seria possível estimar o quanto ela estava distante. E isso significava que aquelas estrelas poderiam ser usadas para medir distâncias no espaço. Em 1912, Henrietta publicou seu estudo sobre as cefeidas da Pequena Nuvem de Magalhães, apresentando essa relação de maneira sistemática. Ela havia encontrado uma espécie de régua escondida nas estrelas. Mas por que essa descoberta era tão importante? Se os astrônomos conhecessem a luminosidade real de uma cefeida, poderiam compará-la com o brilho observado da Terra e calcular sua distância. Assim, essas estrelas passaram a funcionar como verdadeiras velas padrão, servindo como referências para medir distâncias enormes no espaço. O trabalho de Henrietta havia transformado a luz das estrelas em uma verdadeira régua cósmica. Depois da publicação de seu trabalho, outros astrônomos começaram a utilizar a descoberta de Henrietta. Um deles foi Edwin Hubble, que utilizou cefeidas para calcular distâncias de outras galáxias. Essas observações ajudaram a mostrar que a nossa galáxia era apenas uma entre muitas e contribuíram para estabelecer que o universo estava se expandindo. Henrietta não descobriu diretamente essa expansão, mas sua descoberta ajudou outros cientistas a enxergar muito mais longe. Apesar da importância de seu trabalho, Henrietta não recebeu durante sua vida o mesmo reconhecimento que muitos dos cientistas que utilizaram suas descobertas. Ela continuou estudando e catalogando estrelas no Harvard College Observatory. Em 1921, aos 53 anos, Henrietta morreu vítima de câncer. Sua descoberta, porém, continuou sendo utilizada por gerações de astrônomos e ficou conhecida como a Lei de Leavitt.
Henrietta Leavitt nunca viajou até as estrelas que estudava. Ela trabalhou com fotografias, números e milhares de pequenos pontos de luz, mas, ao encontrar um padrão escondido neles, ajudou a humanidade a medir distâncias que pareciam impossíveis de alcançar. Sua história mostra que uma grande descoberta pode começar simplesmente quando alguém decide olhar mais de perto.